aproxime-se da fonte. Quanto mais perto de Jesus, mais você brilha. Quanto mais oração, mais testemunhos de milagres. Quanto mais leitura da palavra de Deus, mais você tem confiança para se apropriar das promessas de Deus. Aproxime-se da fonte. Eu gosto de fazer comparações entre coisas do dia a dia e a nossa vida espiritual. Me diga uma coisa, a internet é mais rápida perto daquele aparelhinho do Wi-Fi ou longe dele? Perto. Um dia desse estava o filho e o sobrinho no quarto que a gente quase nem usa. O que vocês estão fazendo aí? Pai, aqui o sinal da internet é melhor. Já aconteceu, a gente tem um modem lá naquele espaço, lá no Wi-Fi, lá onde fica o seu filho, lá no Koinonia. E olha para alguém, vamos andando. Não, espera só um pouquinho. Por quê? Eu estou postando um negócio aqui tem sinal. Se eu for para lá, cai. Aproxime-se da fonte. Jesus disse: eu sou a videira, o tronco principal, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Disse Jesus: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa vida vem dele, a luz que carregamos é ele, o brilho que há em nós é ele. Se a sua luz está fraquinha, meio apagada, se você está sem coragem até mesmo de postar algo sobre a sua fé na rede social, ei, em nome de Jesus, decida hoje mesmo se aproximar de Jesus. Quanto mais perto da fonte, mais força do Senhor nós recebemos. Olha a cronologia de Atos, Atos 1, Jesus é recebido nos céus, dá ordem para eles: fiquem aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 2, os seguidores de Jesus estavam reunidos junto numa sala, 120 pessoas orando, e a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo soprou um vento forte, veemente, e eles receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eles receberam dunamis, uma força explosiva. Então Pedro prega e 3.000 almas reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Lucas continua escrevendo e dizendo: além disso, dia a dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Atos 3, Pedro e João estão indo ao templo fazer o quê? Orar, era a hora da oração, e um paralítico estava ali parado na entrada do templo de uma forma estratégica, de mão estendida, querendo receber alguma coisa. Pedro olha para ele e diz assim: ei, olha para nós. E o texto bíblico diz: ele olhou esperando receber alguma coisa. Então Pedro diz: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos em nome de Jesus te damos. Levanta-te e anda. E de um salto se pôs em pé e entrou saltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. O homem foi curado. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, prega. E agora o tamanho daquela família de fé, diz o texto que chega a 5.000, aproximadamente 5.000 homens. Pedro e João são presos, questionados porque estão pregando em nome de Jesus, dizendo que Jesus está vivo e que o paralítico foi curado pelo nome de Jesus. As autoridades questionam eles: como é que vocês podem fazer isso? A resposta de Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, é por meio de Jesus Cristo Nazareno, aquele que os senhores crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Este homem está aí diante de vocês, curados, em pé, pulando sobre os seus pés. Você quer viver o sobrenatural? Quer brilhar? Aproxime-se da fonte. Atos 4:13, que lemos nessa noite, o texto diz que todas aquelas autoridades religiosas, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que tem gente comum nessa noite aqui? Aleluia. Gente que não pôde fazer um mestrado em teologia, fazer um curso de teologia, e gente que não é PhD nessas situações da fé, se for, glória a Deus por isso, mas gente que está com o coração ardendo porque tem investido tempo com Jesus. Eles ficaram surpresos com a coragem de Pedro e João, não se impressionaram na educação deles, eles não tinham, eram pescadores, nem na oratória, possivelmente também não tinham. Nada impressionou aquelas lideranças civis e religiosas, mas
Eles ficaram impressionados foi com a coragem que eles tinham, porque mesmo preso, eles continuavam com a ousadia. Então eles percebem que aqueles dois homens, pessoas comuns, sem instrução, sem nenhum treinamento específico nas Escrituras, com certeza tinham estado com Jesus. Eles estavam conectados a Jesus. Pastor Craig Rochelle diz o seguinte: ousadia não é um traço de personalidade, mas sim resultado de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu sei que para alguém que é extrovertido pode ser mais fácil dizer alguma coisa para alguém, mas nós estamos falando de uma ousadia para olhar para o enfermo e dizer: seja curado em nome de Jesus. Nós estamos falando de uma ousadia, como eu vi minha avó fazer. Sua amiga, uma irmã de oração também, perdeu um filho adolescente, 15, 16 anos, para leucemia. Eu devia ter 12 ou 13 anos, e a irmã chorando, desconsolada, era o caçula. E eu vi a minha avó botando a mão no ombro daquela irmã e dizendo: irmã Maria, não chores mais. E como que Deus começa a secar aquelas lágrimas. Não é um perfil de personalidade, é fruto de um relacionamento com Deus, porque eu creio que não foram apenas umas palavras que foram liberadas, mas quando a minha avó fala aquilo, eu tenho certeza de que o bálsamo dos céus veio sobre aquela mãe e curou o seu coração e restaurou a sua vida. Ousadia não é uma maneira de você agir quando você se sente forte ou se sente capaz, e sim uma forma de você viver quando você começa a buscar o rosto de Deus. Essa coragem, essa ousadia de brilhar nasce de um relacionamento real e próximo com Cristo. Sim, ela nos tira da zona de conforto e nos leva a agir de uma forma sacrificial para ajudar outros a conhecerem e a desfrutarem o amor de Deus. Brilhe, aproxime-se da fonte e a sua ousadia vai brotar.